A carta começa com as seguintes palavras: Eu lhe escrevi em 25 de janeiro, incluindo um artigo que, creio, provou pelas Escrituras que nosso Senhor não retornou e os santos ainda não foram ressuscitados. Que Cristo não retornou é claramente provado pela sua declaração em Mateus 24, onde, tendo descrito todas as coisas que ocorreriam no fim dos tempos, incluindo a grande tribulação, ele disse: Quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Versículo 33, da Diaglott, e margem da versão King James. Note bem as palavras do mestre, pois ele diz que mesmo quando virdes todas estas coisas, ele não estaria presente, mas próximo, às portas. Não advertiu aos seus discípulos quanto a serem desencaminhados por homens, dizendo que ele estava presente quando ele não estava? Percebam que forte contradição Walter Salter, já no primeiro parágrafo da carta, lança para Rutherford. Afinal de contas, eles acreditavam que Jesus já estava presente, não apenas presente, mas que havia purificado a Sociedade Torre de Vigia como organização religiosa e também que estava dirigindo ela por meio de Joseph Rutherford. Percebam também que o ano é 1937. Até 1934, o ensino era de que Jesus voltou em 1874 e o tempo do fim começou em 1799. Isso só mudou nos anos 30, quando eles passaram a ensinar que o tempo do fim começou em 1914 e em 1934 eles passaram a ensinar que a presença de Jesus também se deu em 1914. Ou seja, 20 anos depois de 1914, eles explicavam que Jesus estava presente desde 1914 e não 1874. Mas, de acordo com o raciocínio de Walter Salter, pelo próprio Evangelho de Mateus, capítulo 24, teria que passar muitas coisas, além da grande tribulação. Então, quando fosse visto todas essas coisas acontecerem, Jesus estaria às portas, não presente ainda. É um raciocínio bastante interessante, não é mesmo? Walter Salter continua: Eu também sugeri que a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso não é necessariamente a batalha do Deus Todo-Poderoso, mas meramente uma poderosa e final batalha das forças visíveis de Satanás dentre elas próprias, na qual Deus colocaria em seus corações destruir a cristandade. A hora da batalha é o dia do Deus Todo-Poderoso, exatamente como se diria no dia de Shakespeare, e isso de forma alguma provaria que Deus guerrearia mais do que se provou que Shakespeare fosse guerrear. O ato de destruição divina das forças de Satã se dará depois do Armagedon. Notem que isso que Walter Salter falou contra Rutherford e que o irritou bastante, contradizendo as doutrinas da Sociedade Torre de Vigia na época, é algo ensinado hoje, que Deus colocará no coração da cristandade ela se destruir uns contra os outros. Mas naquela época era uma verdadeira heresia. Walter Salter continua: Há 2 anos atrás, no último verão, você declarou a mim e a outra pessoa que tinha blefado a sua vida inteira. Acredito que esta foi uma das mais verdadeiras declarações que já fez, e estou agora convocando o seu blefe e desafiando a responder o artigo acima referido, ponto a ponto, e provar pelas Escrituras que o Armagedon é a batalha do Deus Todo-Poderoso. Notem então que a exigência de Walter Salter, que também tinha bastante conhecimento bíblico, era que Rutherford fosse respondendo a sua carta ponto a ponto sobre essas questões de diferenças doutrinais. A premissa de todos os ensinos das publicações da sociedade, dos quais se possa falar como instrução espiritual, ou seja, instruções que se supõem serem para o povo do Senhor, é de que Cristo retornou e está em seu templo para julgamento. O peso da mensagem da sociedade ao mundo
é que Deus, no Armagedon, destruirá todas as forças de Satanás. Se Cristo não voltou, e eu agora acredito que ele não voltou, e se o Armagedon não é a batalha de Deus, e eu acredito que não é, recebemos a luz a esse respeito, não através da Watchtower, mas de outra fonte, o que prova que a Watchtower não é o canal através do qual Deus está alimentando seu povo. E não apenas isso, mas também que estão errados todos os ensinos apresentados nela desde 1918 e baseados nestas falsas premissas. Olhem só como ele era ousado, mas corajoso de falar a verdade. Sim, se de fato Cristo não estava presente, então os ensinos que a Torre de Vigia havia passado desde 1918 como sendo oriundos de Cristo, não eram de Cristo, mas sim ensinos humanos. Isso, com certeza, faria com que a Sociedade Torre de Vigia como organização perdesse total credibilidade, além das profecias que realmente falharam naqueles 3 anos de 1914, 1918 e 1925. Walter Salter continua na sua carta espinhosa. Tanto por uma doutrina, agora uma palavra com respeito ao que me sinto compelido a expor sobre a corrupção da sociedade em outros aspectos. Enquanto, pela graça do Senhor, a venda me cai dos olhos, tenho ficado atônito em ver o quão cego tenham estado as suas ações, por meio de uma superstição de que a Watchtower fosse o canal do Senhor para alimento no tempo apropriado para a família de fiéis, e que você, enquanto presidente da sociedade, era o mordomo-chefe de Deus dentre seu povo, e que, estando você como responsável, nós deveríamos ser submissos ao que quer que você requeresse que fosse feito. Totalmente achando que eu não tinha qualquer responsabilidade neste assunto, e que tudo de errado que você fizesse, ou que eu fizesse sob sua ordem, o Senhor anularia. Era com este pensamento na mente que eu, sob suas ordens, comprava caixas de uísque a $60 cada, e caixas de brandy e outros licores. Isso para não falar das incontáveis caixas de cerveja. Uma garrafa ou 2 de licor não bastariam, pois eram para o presidente, e nada era bom demais para o presidente. Ele era o favorito dos céus. Assim, por que não deveria ter tudo que satisfizesse seu desejo de conforto? É verdade, eu tive parte nisso, pois participei de sua hospitalidade, ou deveria dizer, da hospitalidade da sociedade, já que era o dinheiro da sociedade, mas eu tomei parte, conforme dito acima, cego pela ideia de que o presidente estava encarregado e, como tal, era o responsável, não eu. Hoje eu vejo que aquele pensamento estava absolutamente errado e que o desperdício do dinheiro da sociedade neste respeito era uma apropriação indevida e que eu não deveria ter tomado parte alguma nisto. Eu confesso meu erro perante os irmãos e perante o Senhor e peço o perdão deles e dele. Percebam vocês que Walter Salter está numa crise de consciência. Ele havia apoiado Rutherford em muitas coisas erradas. E neste caso, ele sendo superintendente da filial do Canadá, contrabandeava licores, cervejas, uísque para os Estados Unidos, burlando assim a lei e ajudando, obviamente, a máfia. Mas ele fazia isso porque o juiz Rutherford era o escolhido por Jeová. E ele achava então que, mesmo fazendo aquilo e sendo errado, bom, Rutherford é que se veria com Jeová, ou que Jeová perdoaria a ambos. E ele então, nessa crise de consciência, percebeu que isso não era verdade, que ele também estava sendo culpado por colaborar com aquelas coisas. Ele continua sua carta. Frequentemente, quando eu ponderava sobre esta extravagância e desperdício, e então pensava em tantos pioneiros, eu ficava confuso, mas minha consciência era acalmada pela crença de que o Senhor estava usando a você para servir a sua causa e povo, e assim não ousei, nem disse qualquer coisa que pudesse causar nos irmãos a perda da confiança em você como um servo do Senhor.
É verdade, eu disse, em tom de humor, àqueles que eu pensava serem mutuamente nossos irmãos, que com referência às suas idiosincrasias, todos os homens, entre amigos, falam uns dos outros, assim como você tem falado de mim e as coisas que eu disse, sei terem sido traiçoeiramente relatadas a você, não com seu sentido correto, mas tão fora de sua intenção que ninguém que quisesse saber a verdade as reconheceria como as declarações originais. E perante Deus eu posso declarar que até onde eu sei, nada fiz intencionalmente para injuriar você, o trabalho da sociedade ou seus interesses em minha vida. A esta deslealdade você uniu-se. Não que eu me importe, de fato. Eu agradeço a Deus que ele o tenha permitido e asseguro-lhe que eu faria o bem a qualquer dos conspiradores, caso eu tivesse a oportunidade. Notem que Rutherford, desde 1918, ele considerava aquelas pessoas, os diretores, como os 4 diretores, como sendo seus inimigos, como sendo o servo mau. E obviamente virou as costas para eles. No entanto, Walter Salter disse que se tivesse a oportunidade de ajudar ou fazer o bem a esses conspiradores, ele não tardaria em fazer isso. Enquanto reconhecia sua posição como presidente da corporação, sempre me reservei o direito de pensar. Vejam que interessante. Ele não entregava numa bandeja o seu cérebro a tudo aquilo que a torre de vigia dizia ser o certo. Ele se reservava no direito de pensar. Aí ele fala: isto foi bem expresso. Um homem que não pode pensar é um idiota. Um homem que não quer pensar é um tolo. E um homem que tem medo de pensar é um covarde. Eu terminantemente me recuso a ter uma pessoa pensando por mim. Não poderia fazê-lo de outro modo e ser fiel a Deus. Eu não poderia ser um Russelita e ser fiel a Deus. Eu não poderia ser um Rutherfordista e ser fiel a Deus. Eu não poderia ser um seguidor do canal e ser fiel a Deus. Eu não poderia ser um aurorista ou qualquer outruísta e ser fiel a Deus. Para ser tal, segundo meu entendimento das Escrituras, significaria o mesmo que alguém ser maculado com mulheres, no caso as organizações, estando sujeito à vontade delas, não à vontade de Deus, como diz Revelação 14:4. Aquele com quem está a minha palavra, fale a minha palavra verazmente, e não as deduções e sofismas de homens, não importa o que eles proclamem por eles próprios ou sua posição, ou a organização com a qual porventura estejam associados. Eis que sou contra os profetas de sonhos falsos, disse o Senhor, e fazem meu povo errar por meio de suas mentiras e sua gabação. Ele foi bastante forte quando relatou isso, de Jeremias 23, 28 e 32. É verdade, diz Walter, todos estes istas contêm alguma verdade, uns mais, outros menos. De outro modo, não poderiam enganar as pessoas. É com esta verdade específica, juntamente com os sofismas de homens, que Satanás cega os homens. De fato, quanto mais verdade eles têm, quando erroneamente usada, mais enganadores eles se tornam. Cada um declara falar com autoridade, alguns mais dogmaticamente do que outros. Paulo adverte bem: acautelai-vos, talvez haja alguém que vos leve por meio de filosofia. Então aqui vemos que Salter usa diversos textos bíblicos para justificar o seu pensamento independente do ensino da sociedade Torre de Vigia.